Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Nosso grande abraço e o desejo de tudo de bom para você que nos assiste aqui pelo O Cubo Notícias. Temos os nossos meios aí nas redes sociais, né? Nossos perfis no Facebook. Também no Facebook temos a página do Cubo Notícias. Temos também o nosso Instagram, a Rede X, o antigo Twitter, o nosso canal do YouTube e temos também o nosso site, o site do Cubo Notícias, que traz tudo isso que você acompanha nas redes sociais, está lá no nosso site. Então, se você não tem rede social, acesse o site do Cubo Notícias, dá um Google aí, que todas as informações, principalmente as de Porangaba e de todo o interior paulista, aqui da nossa região, estão lá no nosso site. Tem mudança no clima, chegando, aliás, já está chegando e a gente já está sentindo aqui na cidade de Porangaba e municípios vizinhos. Vamos conferir. Pois bem, gente, a temperatura hoje, sexta-feira, a gente já sente uma diferença, né? Tempo nublado neste momento que a gente está gravando o Jornal OCN, no final desta manhã de sexta-feira. Um ventinho assim, né? Trazendo um pouquinho assim de, né? Temperatura mais fresca, aquele ventinho mais frio. Ou seja, nós estamos aí com uma frente fria que está chegando aqui para o sudeste em decorrência de mais um ciclone extratropical no litoral, né, lá no Oceano Atlântico, trazendo uma suave queda na temperatura nos próximos dias, conforme você vê aí na tela. Pois é, essa tendência de ficar com uma temperatura mais baixa deve ocorrer nos próximos dias, viu? Pelo menos durante quase toda a semana. Hoje, sexta-feira, tem possibilidade de garoa até o final da tarde. Temperatura não vai passar dos 25 graus. E amanhã, sábado, a gente começa com friozinho. Amanhã, sábado, o sol dá as caras. Tem aumento de nebulosidade no período da tarde, à noite também. Alguns períodos de céu nublado, mas sem chances de chuva. As chuvas diminuirão bastante nesta próxima semana, tá bom? Então a gente não deve ter ocorrência de chuva. Apenas um pouco de nebulosidade e essas temperaturas mais baixas. Sabadão que não passa dos 27 graus, com mínima de 17. À noite também com nebulosidade, mas não deve chover não, tá? Domingo a mesma coisa, tá? A temperatura até sobe um pouquinho mais, porque o sol dá um pouco mais as caras no domingo. O sol aparece um pouco mais no domingo, mas a nebulosidade aumenta à tarde. Não traz chuva também, apenas aumento de nuvens, mas menos do que sábado. Temperatura máxima de 28, mínima de 17. Segunda-feira, mesma coisa, tá? O sol aparece, aumento de nuvens no período da tarde, o que não será suficiente para trazer chuva. À noite também, segunda-feira, né, uma noite com bastante nuvens, mas também sem chances de chuva. Calor não vai fazer muito não, vai ficar a temperatura máxima de 28, vai ficar um calorzinho, mas a mínima vai ser de 17. Terça-feira a temperatura sobe um pouquinho mais, só um pouquinho, porque a nebulosidade diminui um pouco, o sol aparece um pouco mais, aquele ventinho vai diminuir na terça-feira, esse ventinho que a gente vai começar a sentir nos próximos dias, diminui na terça-feira, então a temperatura sobe um pouquinho, a nebulosidade diminui um pouquinho, mas não tem grandes mudanças não. Temperatura máxima de 29, mínima de 17. Quarta-feira a gente tem mais ainda a diminuição desse ventinho, que a gente vai sentir nos próximos dias, em decorrência desse ciclone que está passando pelo oceano. Mas a temperatura vai começar na quarta-feira, pode-se dizer baixa, viu? Pode-se dizer que vai começar com friozinho. A gente começa uma quarta-feira
com 16 graus, possibilidade de nevoeiro em alguns pontos. O sol aparece durante o dia, mas com um aumento de nuvens à tarde, sem chances de chuva. Quarta-feira com 29 graus de máxima e, como eu disse, começa com friozinho de 16. E isso se repete na quinta-feira, tá, gente? Quinta-feira também, chance de nevoeiro em algumas localidades. Sol aparece durante o dia, um pouco de aumento de nuvens já no meio da manhã, sem chances de chuva. Quinta-feira que também começa com friozinho de 16 graus e máxima de 29, tá bom? Então essa é a temperatura para os próximos dias aqui na cidade de Porangaba e também, né, nos municípios vizinhos. Friozinho que a gente já está sentindo, né, desde hoje. Hoje o tempo não deve mudar muito, a temperatura não vai subir. Bom, pessoal, vamos com as notícias da região, as notícias do interior de São Paulo. Pois é, mais ocorrências de acidentes. Desta vez um acidente com 2 vítimas fatais que aconteceu em Arialva. Morreram no hospital os 2 motoristas que foram socorridos em estado grave após essa batida frontal entre dois carros no acesso da rodovia Cesário José de Castilho. Fica entre Arialva e o distrito de Jacubá. E aconteceu este acidente no final da tarde de quarta-feira. De acordo com o boletim de ocorrência que foi registrado sobre esse acidente, já existe a confirmação das mortes do Valdemir Barbosa Pinto e do Antônio Pereira Barbosa Sobrinho. Infelizmente, eles faleceram durante a noite, depois do resgate das vítimas. Valdemir foi encaminhado para a Santa Casa de Arialva, não resistiu devido aos ferimentos provocados pelo acidente. Ele foi enviado ao Instituto Médico Legal de Bauru, o corpo dele. Já o Antônio, ele recebeu atendimento no pronto-socorro central de Bauru, deu entrada em parada cardiorrespiratória irreversível e apresentou também politraumatismo por conta da batida. Também não sobreviveu e teve o corpo encaminhado também ao IML. Após o acidente, as equipes do Corpo de Bombeiros precisaram remover a porta de um dos veículos para que os profissionais de serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, conseguissem socorrer um dos motoristas. Então os bombeiros fizeram ali o corte, né, da porta, também da coluna do veículo, para fazer a remoção e os atendentes terem acesso à vítima, que infelizmente não resistiu. Mais um acidente, este foi de atropelamento. Mais uma vez, acidente na rodovia Marechal Rondon, uma das principais rodovias do estado e também uma das rodovias com mais incidência de acidentes. Atropelamento com vítima fatal, registrado terça-feira à noite na Marechal Rondon, no trecho de São Manuel. Conforme a informação que consta da Artesp, a Agência de Transportes Terrestres do Estado de São Paulo, o acidente aconteceu por volta das 11 da noite. Envolveu um Fiat Fiorino, um veículo utilitário que estava trafegando na pista sentido capital interior. Ao percorrer o quilômetro 275, o condutor do utilitário não teria reparado que um pedestre atravessava a pista. Ele não viu que tinha esse pedestre atravessando a rodovia. Devido à velocidade do veículo e outros fatores que estão sendo investigados, não houve tempo para frear ou desviar do transeunte. Então ele acabou sendo atingido pelo veículo utilitário, teve o corpo projetado junto ao para-brisa, a vítima morreu na hora e a identificação não foi divulgada pela Artesp. Também não foi divulgado se o motorista passou por algum tipo de exame para verificar se tinha ou não ingerido bebida alcoólica, né? Que é sempre de praxe, um dos procedimentos padrões em casos de acidente. A polícia geralmente, por questão de protocolo, faz essa averiguação. Bom, pessoal, esse caso ocorreu domingo aqui na nossa região.
no município de Botucatu, e foi um caso que tomou conta do noticiário policial, acho que da mídia nacional, né? Os principais programas aí divulgaram essa informação que ocorreu na noite de domingo em Botucatu. Um crime que está sendo investigado, mas que tem aí atualizações, e a gente traz para você sobre este caso da mãe suspeita de matar a própria filha. Então a mulher suspeita de matar a própria filha após uma briga, ela prestou depoimento esta semana, né? E disse que foi agredida pela jovem, que tentou impedir que ela levasse os 2 netos à força. O caso aconteceu domingo à noite, em Botucatu. Sandra Regina Batista, de 50 anos, foi presa em flagrante no dia do crime e teve a prisão convertida em preventiva na segunda-feira. Ela está sendo investigada, foi ouvida pela morte da filha, Poliane Vitória Fernandes, de 27 anos, que teria sido asfixiada durante uma discussão. De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil foi acionada para atender essa ocorrência de desavença familiar em uma residência lá no conjunto habitacional Dr. Antônio Delmanto, mais conhecido como Coab 6, né? Chegando no local, os agentes encontraram a vítima caída no chão e inconsciente. A mãe dela, Sandra Regina, relatou aos guardas que a discussão começou quando Poliane chegou em casa após ter saído para ingerir bebida alcoólica. Segundo a mulher, que estava cuidando dos 2 netos de 2 e 8 anos, Poliane teria discutido com algumas mulheres em frente à casa da família. Ela então teria pedido para a filha entrar em casa, momento em que a discussão entre as duas começou. Ainda de acordo com o depoimento da mãe, esse foi o depoimento que ela deu agora à polícia. Ela disse que a filha teria dado um tapa em seu rosto e dito que levaria as crianças à força. Possivelmente a jovem estava, né, com a cara cheia de bebida alcoólica, entrou em desavença com a mãe, enfim. Isso é o que ela apresenta, o que a mãe apresenta, a versão. Para conter a filha, Sandra disse que segurou Poliane pelos cabelos e apertou seu pescoço até que ela amoleceu e caiu. A mãe disse à polícia que não sabe se a menina bateu a cabeça no momento em que caiu. A equipe do SAMU foi acionada, realizou manobras de reanimação na vítima. Ela foi levada em estado grave para o hospital da Unesp, mas não resistiu. O caso foi registrado na Central de Polícia de Botucatu como feminicídio, por se tratar de uma morte ocorrida no contexto de violência doméstica. Sandra Regina foi encaminhada para a cadeia pública de Itatinga e, conforme eu disse, teve a prisão, né, decretada e convertida nesta última segunda-feira. Então, ela não foi liberada na audiência de custódia, permanece à disposição da justiça. É aquele negócio, né? Os pais e mães, né, criam os filhos desde cedo, deixando eles fazerem o que querem, né, dando um empoderamento já logo para a criança. Criança com 4, 5 anos já com o celular na mão, fazendo o que quer, praticamente mandando dentro de casa. Aí quando se torna adolescente ou aborrecente e adulto, pré-adulto, pode-se dizer que é o caso da garota aí, 23 anos apenas, aí acha que tem todo o direito de mandar fazer e desfazer do jeito que quer. Entram em conflitos, não admitem ser contidos, como diz a informação da mãe que está sendo averiguada. A própria mãe foi agredida pela filha, a desavença começou e desencadeou numa tragédia.
Agora que as autoridades investiguem, que as leis sejam aplicadas. Aliás, todo mundo é igual perante a lei, ou pelo menos deveria ser. Não é bem assim que funciona a coisa no Brasil, né? Quem tem dinheiro tem, quem tem contatos tem, né? Quem tem advogado que possui grau familiar com o ministro do STF tem. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! É assim, né, que a coisa funciona no Brasil. Agora vamos ver o que a lei vai decidir a respeito deste caso. Vamos com essa daqui que foi registrada na cidade de Conchas, ocorrência policial também. Na cidade de Conchas. Esses dois aí, um homem e uma mulher, foram presos em Conchas devido ao roubo e receptação de um aparelho celular. Então as forças de segurança conseguiram recuperar esse aparelho roubado e fizeram a prisão da mulher por receptação e também do autor do roubo. O caso começou após um roubo que aconteceu num consultório odontológico. O criminoso, simulando estar armado, fez ameaças e levou o aparelho celular da vítima. O suspeito foi preso em flagrante pela PM e foi apresentado na delegacia. A partir daí, a Polícia Civil deu continuidade às investigações para localizar o destino do celular. O meliante, né? Ele, além de ladrão, é X9, né? Ele falou para quem ele passou o aparelho. Então a Polícia Civil fez diligências e identificaram esta mulher. Dá para ver que é uma senhora de idade. Ela teria adquirido o aparelho. Bom, ela foi localizada. Os policiais perguntaram sobre o aparelho, ela desconversou, mas o aparelho estava escondido dentro da residência. Segundo a apuração, o aparelho foi comprado por um valor muito, mas muito abaixo do mercado. Então, os policiais notaram ali que se configurava o crime de receptação mediante o fato de que, a mulher comprou o aparelho por um valor, né, ínfimo. E 2, possivelmente ela sabia a origem ilícita do aparelho porque tinha escondido o aparelho. Então, diante dos fatos, ela foi presa em flagrante pelo crime de receptação e o meliante aí do lado foi preso justamente pelo roubo do aparelho. Vão ficar muito tempo na cadeia? Não, não irão. Principalmente essa senhora aí por receptação. Vão usar o argumento de que receptação não é um crime qualificado. Se ela for réu primário, então nem se fala. E também, né, pela questão da idade. Então, possivelmente essa mulher já foi colocada em liberdade. Esperamos que pelo menos o ladrão continue preso. Comer de graça e dormir, descansar as pernas. Daqui uns 3 meses eu saio de novo e vou roubar de novo. Falando em Conchas, já que estamos falando do município de Conchas, vamos apresentar aqui uma reclamação que nós recebemos de servidores públicos, servidores municipais da cidade de Conchas. Pois bem, gente, a Prefeitura de Conchas apresentou 2 projetos de lei complementar que impactam diretamente a remuneração dos servidores públicos municipais e já geram forte repercussão entre a categoria. O primeiro projeto é o 03/2026, que prevê a redução temporária dos percentuais das funções gratificadas pagas aos empregados públicos do Poder Executivo. Na prática, a medida representa um corte imediato em parte dos rendimentos de servidores que exercem funções adicionais.
Já o projeto de lei complementar 04 vai ainda mais longe. Propõe a revogação total da lei complementar 361/2025. Olha só a bagunça. Essa lei 361 do ano passado concedeu reajuste salarial a 271 servidores de Conchas. Então o que acontece? Vai haver a reversão de salários e efeito retroativo. De acordo com o texto, a revogação terá efeito retroativo, ou seja, os efeitos da lei de 2025 seriam anulados desde a origem. Com isso, os salários voltariam aos patamares anteriores, respeitando apenas direitos já consolidados por lei. O projeto também autoriza a Prefeitura a promover um ajuste administrativo e financeiro para reequilibrar as contas públicas, seguindo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. A tramitação ocorre em regime de urgência na Câmara. Segundo a Prefeitura, a medida é necessária diante de um grave desequilíbrio financeiro. A gestão aponta que o reajuste aprovado ano passado teve impacto subestimado, já que o estudo técnico considerou apenas os salários bases, ignorando encargos adicionais. Que estudo técnico, hein? Com isso, os gastos com o pessoal teriam saltado de 44,05% da receita corrente líquida para 56,49%, o que ultrapassa o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A administração afirma que o cenário atual compromete o funcionamento da máquina pública e pode afetar áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, segurança, configurando risco de colapso financeiro. No próprio texto, o Executivo reconhece falhas técnicas no estudo, né? Reconheceu, e não vai reconhecer? Como que não vai? E aponta falta de rigor na análise por parte da Câmara, à época da aprovação. A Prefeitura errou e falou que a Câmara errou. E eu concordo, viu? A Prefeitura errou, não soube fazer cálculo, e a Câmara não soube fiscalizar. Simples assim. Agora, as propostas elas foram recebidas com revolta por parte dos servidores, e com razão. A principal crítica é que a categoria estaria sendo penalizada por erros administrativos e políticos. Servidores questionam a retirada de direitos e a redução de rendimentos, especialmente diante do caráter retroativo da revogação, que pode gerar insegurança jurídica e até impacto direto no planejamento financeiro das famílias, que já contavam com esse dinheiro, né, do aumento. Já assumiram alguns compromissos. Há também preocupação com o corte das gratificações, que em muitos casos compõem parte significativa da renda mensal. Representantes da categoria já articulam mobilizações e cobram alternativas que não recaiam exclusivamente sobre os trabalhadores. Com a tramitação em regime de urgência, a expectativa é que o projeto avance rapidamente na Câmara, o que aumenta o clima de tensão entre os trabalhadores municipais. O caso deve dominar o debate político nos próximos dias, com possíveis manifestações e pressão sobre os vereadores antes da votação. E precisam realmente se manifestar. A única coisa de boa que a gente vê aí é que, pelo menos, né, o prefeito, vice-prefeito e secretários tiveram um corte de 20%, fizeram essa redução dos próprios vencimentos. Pelo menos isso, né? Mas, cá entre nós, tem muita secretaria aí na Prefeitura de Conchas, hein? Eu estava dando uma olhada, deixa eu até abrir aqui para que eu possa ver aqui com mais certidão, com mais exatidão, melhor dizendo, as secretarias lá do município de Conchas. Eu não entendi muito bem algumas coisas, vamos ver. Na parte de secretarias, Administração e Finanças, legal, tudo bem. Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, legal, tudo bem. Aqui a gente tem Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que deve ser o Fundo Social, tá certo, tudo bem. Aí a gente vem para uma coisa esquisita aqui. Serviços Públicos Urbanos, Serviços Públicos Rurais e do Distrito. E lá embaixo a gente tem também
Obras e habitação. Quer dizer, a gente tem 3 secretarias aqui fazendo basicamente a mesma coisa, serviços. Por que não funde 3 secretarias em uma? Aí tem planejamento e licitações, procuradoria jurídica do município, saúde, tá. As demais, tudo bem, vai. Administração e finanças, planejamento e licitação, agricultura e meio ambiente, educação, governo e desenvolvimento econômico. Por que se já tem a Secretaria de Planejamento, por que tem uma de governo e desenvolvimento econômico? Então dá para tirar no mínimo aí 4 secretarias, fundir em 2. Né? 5 secretarias, dá para fundir em 2. Olha, vocês também, eu não entendo. Olha, eu não entendo o que acontece no município de Conchas. A única coisa que a gente vê aqui, vai prefeito, vem prefeito, muda a gestão, muda tudo, mas no fim não muda nada. Porque Conchas está sempre, né, com essa... Em alguma coisa está enroscando. Sempre. Agora, feliz dos municípios que estão conseguindo manter a folha de pagamento. Aqui Porangaba, no caso, há cerca de 20 dias, a prefeitura, inclusive, anunciou aumento de 7% aos servidores municipais. Agora, essa semana, parece que foi anunciado também, né, a gente está aguardando saber se a Câmara aprovou ou não, o pagamento dos benefícios da época da pandemia, né, de direitos que tinham a receber, que os trabalhadores tinham a receber na época da pandemia, foram congelados naquela época por causa da pandemia, agora vão ser liberados. Enfim, tem municípios que estão conseguindo, graças a Deus, manter a vida orçamentária relativamente em dia. Então a gente não sabe o que acontece na cidade de Conchas. Falta de dinheiro? Não sei. Se tem município que está recebendo pouco dinheiro e está conseguindo trabalhar bem, por que tem município que está recebendo quase a mesma quantia de dinheiro e não está conseguindo trabalhar bem? Bom, talvez se explique o fato de não conseguir fazer um cálculo de impacto financeiro. Né? 4 com mais 5. 4 mais 5. 24. Acertou. Miserável. Deixa eu ver. Aí quando você tem uma administração que não sabe fazer um cálculo, aí fica difícil ter esperança de que a coisa mude para melhor, né? Bom, gente, vamos mudar de assunto. Mas ainda aqui da nossa região, vamos agora da cidade de Bofete. Pois bem, gente, nos últimos dias no último final de semana, teve também outro crime bárbaro na cidade de Bofete, né? Um jovem espancado até a morte em plena Praça da Matriz, na Sexta-feira Santa, gente. Isso na Sexta-feira Santa, na madrugada de Sexta-feira Santa. Jovem de 23 para 24 anos, espancado violentamente até a morte, segundo testemunhas, por cerca de 10 pessoas. Esse crime reacendeu aí um debate na cidade de Bofete, na Praça da Matriz de Bofete aconteceu esse crime. E isso reacendeu um debate muito grande sobre a segurança pública em Bofete. Há poucos dias nós falamos lá de Bofete também de um caso de estupro, mulher que teve a casa invadida, foi violentada dentro de casa por elementos. Então a cidade de Bofete está realmente requisitando de uma atenção muito especial em segurança pública. E a gente recebeu de um morador que não quer se identificar questionamento sobre a segurança pública. E ele questiona aqui se a prioridade é somente festas e tapar buracos em vias. Bom, tapar buraco em via eu acho até relativamente importante. Agora a festa, e lá eles fazem bastante festa. A prefeitura de Bofete está... E festa cara, né? Festa cara. Agora, tapar buraco de via pública, eu acho que isso faz parte da gestão pública. Bom, mas
O morador, eu vou fazer um resumo aqui, ele disse o seguinte: para entendermos melhor esta instituição, que é a Guarda Civil, é uma instituição policial, que é responsável também pela segurança pública, principalmente em áreas como praças, parques, escolas, hospitais e outros prédios públicos frequentados por munícipes. Essa instituição é administrada pelo Poder Executivo Municipal, através da Diretoria ou Secretaria de Segurança Pública e Trânsito do município. Mas a pergunta que os cidadãos de Bofete estão fazendo é: onde está a Guarda Civil Municipal? A GCM do município está passando por uma má gestão que, como resultado, atrapalha diretamente o mau funcionamento da instituição, e quem sofre é a população que precisa de atendimento em ocorrências de segurança. No dia 7 de abril, os guardas civis iniciaram o curso de formação, que foi realizado dia 7 de abril do ano passado, tá, gente? Dia 7 de abril de 2025 foi feito esse curso de formação, que foi em Embu das Artes. Uma das melhores guardas que tem aí no Brasil. É reconhecida justamente pelo seu alto nível de preparação, forma diversas guardas civis municipais em todo o Brasil. A partir dessa data, era para haver um planejamento e investimento por parte da gestão para que os guardas municipais, após o término do curso, iniciassem suas atividades proporcionando mais segurança para o município. Mas tudo está só no papel, segundo o munícipe que procurou a gente. Ele disse o seguinte: hoje a instituição se encontra estagnada, com problemas de falta de comandante, falta de corregedoria, falta de armamento para atuação dos guardas civis, que é obrigatório pela lei, falta do porte de arma institucional, que é obrigatório pela lei, falta de ouvidoria, falta de convênio com a Polícia Federal, que é a responsável pela liberação e atuação legal da GCM, falta de efetivo, pois a Guarda Civil se encontra com apenas 7 GCMs, não havendo possibilidade de fazer escala de trabalho. Entre todos os problemas, estes são os que impedem a atuação da GCM em Bofete, e quem paga o preço é a população que sofre com a falta de segurança. E quem são os responsáveis? É a gestão atual, que não se preocupa, segundo o morador, com a segurança pública, não olha as necessidades, já que faz mais de um ano que a instituição se encontra parada, sem poder atuar legalmente. Os GCMs não possuem arma fornecida pela instituição, o que é obrigatório pela lei. Isso compromete o risco dos profissionais que atuam diretamente combatendo ações criminosas. Então, até quando vamos conviver com essa realidade do prefeito atual? Pergunta o morador. Chega de fazer pouco caso. As autoridades competentes precisam dar atenção. Queremos a GCM nas ruas já. É o que disse o pedido do morador, aqui a reclamação do morador. Ontem, numa nota muito curta, inclusive, não é nem uma nota, uma imagem, um folder feito por inteligência artificial, cheia de erros de ortografia, né? Enfim. Mas o que importa seria o conteúdo da nota. A prefeitura informou que está providenciando, que essa é uma conquista recente do município, e que todos esses apontamentos apresentados já estão sendo, né, encaminhados pelo município, mas que até agora existe uma certa demora em decorrência da burocracia envolvendo tudo isso, né? Todas essas solicitações, implantação de ouvidoria, né, convênio com a Polícia Federal, aquisição do porte de arma institucional, que precisa também da autorização da PF. Enfim, segundo a administração, a GCM é recente, né, foi recém-criada, então essa estruturação completa está em fase de andamento, mas a prefeitura está dando, segundo o comunicado, andamento a essa estruturação completa para o funcionamento total e legal da GCM em Bofete. Pois é, um ano já, né? 7 de abril que aconteceu isso. Um ano para
para estruturar? Será que quando já se criou o projeto da GCM, não sabia que precisava de uma ouvidoria, de uma Secretaria Especial de Segurança Pública, do convênio com a PF? Olha, isso quando quando o pessoal foi para o curso, isso já deveria estar montado e estruturado. Aí os GCMs voltariam do curso, já assumiriam. Isso faz parte, foi o projeto precisa disso, estrutura, tal. Deveria se criar primeiro a estrutura para depois fazer a formação. Olha, só a prefeitura de Bofete tem o dom de começar a fazer a casa pelo telhado. E depois demora 1 ano para tentar levantar o alicerce. Mas quando é para fazer festa é rapidinho, né? Aí é rapidinho. Gente. Bom, mas uma coisa eu digo aqui. Acho que não deveria investir em festa e deveria investir na GCM. Mas uma coisa eu reconheço. Que bom que Bofete está começando a dar os seus primeiros passos para ter a GCM. Eu gostaria muito que a cidade de Porangaba refletisse e começasse a estudar a possibilidade da gente ter uma Guarda Civil Municipal, uma GCM aqui no nosso município. Estamos precisando, inclusive, aproveito o gancho para entrar no assunto aqui, ó. Nós tivemos ocorrência policial, né, na noite de segunda-feira. Segunda-feira, dia 6 agora, crime registrado na rua 4 de junho, no centro de Porangaba. Crime que aconteceu por volta das 23h30, 11h30 da noite. De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da loja, que é uma loja de celulares e eletrônicos, ele foi alertado por uma vizinha que ouviu o barulho do vidro se quebrando. Ao chegar ao local, ele constatou que a porta de vidro havia sido completamente destruída e que 6 aparelhos celulares haviam sido furtados. Imagens de câmeras de monitoramento registraram a ação de um homem que estava com o rosto coberto e utilizava luvas no momento do crime. Olha! Que ladrãozão experiente tinha luvas, ó, né? Bom, ele tomou essa medida para dificultar sua identificação, mas ainda segundo o relato da vítima para a polícia, 4 dos aparelhos furtados foram posteriormente recuperados, né? Foram furtados, aliás. Furtados. 6, o bandido quebrou o vidro da porta, entrou na loja e furtou 6 aparelhos celulares. Desses, posteriormente, o proprietário conseguiu encontrar 4 que foram recuperados e estavam dentro de uma sacola abandonada na rua Ciro Alonso, aqui no Jardim São Luís. Demais imagens de segurança estão sendo analisadas pelas autoridades, que seguem investigando o caso. Até o momento, o suspeito não foi localizado ou detido. Pelo menos a gente não tem a informação de que tenha sido detido. Ok? Bom, gente, é isso. Então, seria importante, sim, Porangaba começar a pensar em ter uma GCM no futuro próximo. Né? A gente sabe que não é uma coisa que vai de hoje para amanhã. Agora, o que atrasou lá em Bofete, que está dando esse problema todo, que Bofete quis fazer, como eu disse há pouco, né? Quis fazer a casa começando pelo telhado. Formou os profissionais, mas não fez o convênio com a PF, não fez a aquisição do porte de arma institucional, não instalou a ouvidoria, o convênio do porte de arma institucional, também o convênio com a PF para o funcionamento, enfim, essas são coisas que depois de aprovado o projeto você implementa para depois só fazer o concurso dos agentes, a formação e já colocar eles para trabalhar, né? Mas lá quiseram fazer, como eu disse, a casa pelo telhado, aí é complicado, né? Bom, gente, a Prefeitura de Porangaba é hoje, ó. Você tem até meia-noite de hoje. Você que quer pagar o IPTU à vista, você tem até as 0 hora de hoje, ou melhor, até as 23 horas 59 minutos e 59 segundos, que a 0 hora já é amanhã, né? Para você
pagar o seu IPTU, a parcela única, para quem quer pagar à vista. De acordo com a Prefeitura, os contribuintes devem acessar o site da Prefeitura, porangaba.sp.gov.br, documento que está disponível na aba Portal do Cidadão, ou pelo acesso direto ao sistema Meu IPTU Digital, tem o botãozinho lá embaixo, né? Então você entra, coloca o número do CPF ali, também o número do documento que está no seu cartão, no seu carnê de IPTU do ano passado, é um número de 4 dígitos. Você vai lá, digita esse número de 4 dígitos e o CPF, todos os dados que estão no carnê do ano passado. Digita ali, ele já vai abrir o PDF com os boletos do IPTU. Nesse boleto, você pode pagar à vista, é o primeiro boleto, que vence hoje, dia 10 de abril. E na parte de baixo tem os demais boletos, que são os parcelados. Se você quer pagar o parcelado, aí você pode ficar mais tranquilo. É a partir do dia 10 de maio, vai vencer dia 10 do mês que vem a primeira parcela. Tá bom? Então, dia 10 de maio até dia 10 de dezembro, você vai ter que pagar em dia aí, para não ter multa. Lembrando que tem multa, tá? Mas quem quer pagar à vista, é hoje, dia 10 de abril, que encerra o prazo. Então vá lá, acesse o Portal do Cidadão. Lá tem, quando você abrir o seu boleto, você copia, você pode fazer pelo celular ou pelo computador, você copia o número que tem ali em cima do código de barra. Com esse número copiado, você abre o aplicativo do banco, vai em pagamentos, código de barra, e quando você clicar lá em código de barra, vai aparecer embaixo, copiar e colar o número do código de barra. Você cola, pronto. Envia, vai fazer o pagamento do boleto automaticamente, tá bom? Mas para quem quer pagar à vista, é hoje. Ah, eu não tenho condição de pagar à vista, eu vou pagar parcelado. Tudo bem, mês que vem, dia 10, vence a primeira parcela, tá? Ah, mas eu não consigo pagar online, eu não sei fazer, eu não tenho acesso, não tenho onde imprimir, eu queria a versão impressa. Tudo bem, procure o passo da Prefeitura Municipal, procure o prédio lá da Prefeitura, o departamento lá de tributos, que o pessoal imprime para você, né, os boletos. Aí você sai com versão impressa, tá bom? Mas para isso é importante que você tenha em mãos o carnê do ano passado, para que a Prefeitura tenha acesso aos dados ali para poder baixar o seu carnê de IPTU deste ano, tá bom? Mas fique atento, é hoje o que vence o prazo para quem quer pagar em parcela única à vista. Bom, gente, a gente recebeu pelo espaço do internauta moradores denunciando odor intenso e muito barulho constante em decorrência de granjas aqui em Porangaba. E esses moradores pedem providência. Moradores de uma propriedade rural relatam estar enfrentando sérios transtornos causados por uma granja de frangos instalada nas proximidades. Segundo o relato, um dos ventiladores do empreendimento, que fica lá no bairro do Moquém, em Porangaba, estaria direcionado diretamente para a cerca da residência vizinha. E isso lança odores fortes para dentro da casa. Além disso, o funcionamento contínuo de ventiladores e também esteiras tem gerado muito ruído, barulho comprometendo o sossego da família. De acordo com os moradores, havia a possibilidade da implantação das estruturas, ou seja, das granjas, em uma área mais afastada da residência, o que não teria sido feito ou até mesmo considerado. Eles também apontam a ausência de medidas mitigadoras, como a instalação de filtros nos ventiladores para diminuir o odor, né? A criação de barreiras vegetais para conter também os odores, e a vigilância sanitária, segundo a moradora, uma das moradoras que procurou a gente, a vigilância sanitária já teria realizado vistoria no local e teria constatado
tanto a proximidade inadequada da granja em relação à residência, quanto a presença de mau cheiro. Mesmo assim, segundo os denunciantes, a situação persiste e vem se agravando ao longo dos meses. Os moradores afirmam que desde dezembro do ano passado, a qualidade de vida foi significativamente impactada. Nós não temos mais paz, nem condições de trabalhar dentro da própria casa, por causa do mau cheiro. A família vive no local há cerca de 10 anos e alega que o empreendimento foi instalado posteriormente sem respeitar o direito de vizinhança. O caso já foi encaminhado aos órgãos responsáveis e os moradores aguardam medidas urgentes. A situação, segundo eles, se enquadra no que prevê o Código Civil do artigo 1277, que trata do uso anormal da propriedade, permitindo ao proprietário exigir a cessação de interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde. Até o momento, não houve solução definitiva para o problema. Bom, gente, o que eu posso dizer sobre isso? A importância da atividade produtiva da granja, ela precisa ser considerada, e ela é considerada, a gente entende, mas ela tem que caminhar junto com o respeito e os direitos de quem vive ao redor, né? Nenhuma atividade, por mais legítima que seja, ela pode comprometer a saúde, o sossego, a qualidade de vida dos vizinhos. Principalmente, né, quando existe alternativa técnica para evitar tantos impactos, ou ao menos reduzir esses impactos, né? Então, nesse caso que a gente vê, que chama atenção aí, é o fato de já ter uma constatação por parte da vigilância sanitária quanto ao mau cheiro e também a proximidade inadequada da granja. Então isso demonstra que não se trata só do desconforto pontual, mas de uma situação que seria real e contínua e que exige providências. Então soma-se a isso a ausência de medidas básicas de diminuição desses problemas, como a instalação dos filtros nos ventiladores, barreira vegetal, né, além do direcionamento correto dos equipamentos, né, dos ventiladores. Então, desde o ano passado, desde dezembro, esses moradores podem estar tendo realmente a sua rotina completamente afetada, como a gente está mostrando nas imagens aí, estão tomando até medicamentos. A mulher foi até o pronto atendimento, teve medicamentos receitados por problemas respiratórios que está tendo quase que consecutivamente desde a instalação dessas granjas. Então, realmente, é uma situação que ultrapassa o limite do que pode se dizer tolerável, né? Bom, o que a gente entende é que os responsáveis pela granja, a gente não quer que eles parem a produção, nem pede por isso, nada, nem faz campanha por isso. Muito pelo contrário, toda atividade econômica é muito bem-vinda, mas a gente pede para que eles adotem com urgência essas medidas para corrigir esses impactos, para garantir a atividade deles sendo exercida de forma responsável, equilibrada, sem reclamação. Até porque conviver em sociedade exige esse bom senso, né? Respeito, compromisso com o bem-estar coletivo da vizinhança. Ninguém é obrigado a abrir mão da própria saúde e tranquilidade dentro do lugar onde vive há anos, né? Então é isso. A gente espera bom senso e que algo seja tomado como providência nos próximos dias e que fique bom para ambas as partes, tanto para os moradores como para os produtores. Bom, gente, vamos falar de coisa boa. Primeiro domingo de abril tem Café com Viola. Pois é, vai ser neste domingo, dia 12, a partir das 9 horas da manhã, o grupo de violeiros do Rancho, encabeçado pelo Licério Generoso da Silva, irão se apresentar na Praça José Eugênio Grazioli, no Jardim São Luís. Então convide seus amigos, participe ao Café com Viola, que já é tradição aqui do nosso município. Todo primeiro domingo do mês tem, lá na Praça Eugênio Grazioli, Jardim São Luís. Começa às 9 da manhã.
Você vai poder saborear um delicioso café da manhã feito na hora, com bolo, com doces, com um monte de coisa gostosa. E tem também o melhor da música sertaneja. O Café com Viola acontece sempre no primeiro domingo de cada mês. E neste domingo tem para você. Bom, mais um convite para este final de semana também. Vai acontecer aqui em Porangaba a apresentação da dupla sertaneja Flor e Barreto, na Praça da Matriz. Uma organização dos quiosques da Praça da Matriz, com o apoio, né, obviamente, da Prefeitura, que possibilita o espaço público para a realização deste evento. Bom, vamos colocar aí, então, o convite aí do pessoal, dos comerciantes lá do quiosque, ou dos quiosques da Praça da Matriz, convidando você para essa noite animada de sábado, né, com a apresentação de Flor e Barreto, na Praça da Matriz, show ao vivo. Vamos conferir. Atenção Porangaba e região! Vem aí uma noite que vai entrar para a história. Pela primeira vez no local, a dupla que vem conquistando o interior paulista chega com um show especial. Flor e Barreto, direto de Avaré, trazendo um espetáculo envolvente, cheio de emoção, carisma e um repertório que faz o público cantar do começo ao fim. Anote aí, 11 de abril, sábado, a partir das 20 horas. Praça da Matriz, em frente à Igreja Católica, no quiosque em Porangaba. Um evento para reunir a família, encontrar os amigos e viver um momento inesquecível. E este grande evento tem o apoio de Neuza Crepes e Lanches, Cantinho da Lê e Quiosque da Carne Louca. Empresas que acreditam na cultura, na música e na força dos grandes eventos da cidade. Porangaba vai cantar junto. Flor e Barreto, uma dupla que emociona, uma apresentação que marca, uma noite para ficar na memória. Esperamos por vocês! É isso, gente. Agradeço você pelo seu acesso, por estar nos acompanhando, nos assistindo. Peço que seu final de semana seja repleto de muita saúde, de muitas felicidades, e continue sempre acessando a gente e conferindo as principais informações através do Cubo Notícias. Um forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.